Agora a gente vai conversar com o deputado Hélio Antônio de Souza. Ele fala em relação ao atual momento da política de Goianésia. Ele tem uma opinião própria e afirma que deve escutar a população, que deve ouvir os militantes de ambos os lados e que ainda não foi fechado esse acordo entre o PSDB e o MDB, que muita coisa deve acontecer ainda, mas na opinião dele, o ponto primordial, decisivo, serão ouvir a população e principalmente os militantes do 45 e do 15. Põe na tela. Nós estamos com o deputado Hélio Antônio de Souza, deputado estadual por Goianésia e pelo Vale de São Patrício e norte de Goiás, para conversar com ele em relação ao momento político de Goianésia, a possível aliança histórica, se acontecer, entre o MDB e também o PSDB. E a gente, é claro, veio ver o posicionamento de uns líderes aqui de Goianésia histórico, que é o deputado Hélio de Souza, que sempre tem o seu posicionamento. Deputado, qual que é o posicionamento do senhor em relação ao momento político de Goianésia? Eu entendo que é um fato novo que está sendo discutido com as principais lideranças do PSDB e do MDB. É um assunto polêmico e está sendo encarado dessa maneira, tanto pelo lado do PMDB como pelo lado do PSDB. Por que está sendo encarado e por que é polêmico? Porque sempre teve um antagonismo aqui ao longo da história de Goianésia do confronto político dessas siglas. Agora, estamos vivendo um momento inclusive muito difícil para Goianésia, com esse enfrentamento que, querendo ou não, está atingindo frontalmente todas as famílias da nossa cidade com a questão do coronavírus. E houve essa especulação, desse início de conversa, que não está fechado. É importante que se diga que se está buscando, através do debate, da discussão, se é possível ou não, para ver qual que é o sentimento, primeiro, da militância de todos os partidos, segundo, dos partidos que, de uma maneira ou outra, têm compromisso com esse ou aquele candidato, e terceiro, que eu acho que é o mais importante, nós estamos analisando qual é o pensamento da população. É preciso que se tenha uma leitura desta opinião, ou seja, a opinião pública, para que seja possível ou não esta que nós estamos chamando de aliança. Não é a adesão de um partido ao outro, é uma aliança de dois partidos que têm compromisso com o Goianésia e que estão buscando o melhor caminho. Então eu diria que nesse momento está em campo de especulação e eu diria que nesse momento os principais líderes dos dois partidos estão sondando não só a sua militância, não só os partidos que o apoiam, mas principalmente fazendo uma análise junto à população que é que vai avalizar ou não se deve ter ou não esta aliança. Deputado Hélio Antônio de Souza, igual o senhor falou em relação à questão da população, a militância principalmente, na rede social hoje uma ressonância muito grande. De 10 comentários que a gente vê, 8 comentários dos dois lados são contra, nesse momento. Isso pesa numa decisão final, deputado? É lógico que pesa. Eu disse no início da entrevista que é um assunto polêmico e é lógico que caiu como uma bomba no mundo político de Goianésia. Repercutiu nos partidos e repercutiu também na questão da própria população. Agora, é com inteligência que esta aliança continuará sendo discutida e, quanto à viabilidade ou não, será aquilo que for manifestado pelas lideranças e principalmente pela população. Se tiver um aval para que isso aconteça, e isso poderá ser bem avaliado, principalmente pelas redes sociais nos próximos dias, nós poderemos entender que haverá um entendimento pela aliança. Agora, se a vontade da população, de ambas as partes, tanto do PSDB quanto do MDB, e mesmo aqueles que são apartidários, mas que são e lutam por uma Goianésia melhor, não manifestarem favorável à aliança, com certeza
ela não deverá acontecer. O deputado Hélio de Souza, em 2012, tentaram fazer a aliança. Qual que é a diferença desse momento atual com 2012? O senhor já citou um exemplo, o caso da pandemia, mas politicamente, o jogo do xadrez, qual que é a diferença agora? Em 2012, não era propriamente uma aliança, era um acordo em que as principais lideranças do MDB, no caso específico, Dr. Gilberto Naves e Mara Naves, e pelo lado do PSDB, envolvia o nosso Jales Fontoura, envolvia o Otavinho e envolvia o meu próprio nome, onde os partidos, então, fizeram uma proposta de renovação e que nenhum dessas pessoas que eu citei seria candidato. Agora, não haveria uma aliança, haveria sim uma oportunidade para que jovens lideranças pudessem participar daquelas eleições. Não aconteceu e eu entendo que nessa eleição já é diferente a proposta, já é de aliança e é muito mais profunda do que foi proposto e que não deu certo também em 2012. Então, o mundo político funciona dessa maneira, um dia após o outro, e só o tempo é que vai nos dar uma resposta se vai acontecer ou não esta aliança entre os dois principais partidos de Goianésia. Ô deputado, e a decisão pessoal do senhor? A população, assim, às vezes pergunta, a decisão do Hélio, a decisão do Otavinho, do Jales, são os três maiores líderes. Pelo senhor, qual que é a decisão? O senhor prefere escutar também a população ou o senhor já tem uma decisão formada nesse momento? A gente tem que, em política, como na vida, você tem que ter uma posição a favor ou contra que se tenha este ou aquele ato. No caso, a posição em relação à aliança. Eu diria que o político, ele escuta o clamor das ruas. Então, a minha posição será aquela que eu possa captar da população, se ser favorável ou não que se tenha uma aliança PSDB-MDB. Então, isso é coisa rápida, na próxima semana, com certeza, após conversar com a população, é coisa que eu estou fazendo, conversar com as lideranças do meu partido, o PSDB, e dos partidos que estão próximos do PSDB, que estão na previsão de uma coligação para as eleições municipais de 2020. Então, eu diria que, neste momento, a minha posição será aquela que eu captar da população e desses segmentos que eu citei. Fala-se muito também em 2022, eleição estadual, uma aliança PSDB e MDB. Isso procede ou o Goianésia tem arbítrio para tomar a decisão em relação a futuro? Por exemplo, Goianésia no embate político entre PMDB e PSDB e em 2022 poderá caminhar junto ou isso pode ter alguma ressonância em 2022? Na verdade, nós temos que focar em 2020. Isso é vital, não adianta, é igual ao partido de futebol. Não preocupar com o próximo jogo, não. Preocupar com aquele que está previsto que vai acontecer primeiro. Então, primeiro nós vamos fazer uma análise daquilo que poderá acontecer em Goianésia. Agora, 2022, Goianésia tem um papel fundamental, porque nós temos dentro do PSDB as duas melhores lideranças que temos para apresentar como pré-candidatos a nível de governo em 2022, que é Jales Fontoura de Siqueira e Otávio Lar de Siqueira. São nomes que muito respeitados, não só na nossa região, mas a nível de partido, e com certeza o que nós temos que fazer é trabalhar, nós que somos aqui da região do Vale de São Patrício e do Médio Norte, é trabalhar esses dois nomes para apresentar ele para o partido e ver qual que é a receptividade que se tem a nível estadual. Então, eu não trabalho nesse momento focado em 2022, o foco é para as eleições desse ano, mas em 2022 eu entendo que nós temos que ter pré-candidatos de Goianésia e os nomes que eu prevejo são esses dois que eu citei. Agora, para a gente fechar, eu gostaria que o senhor deixasse uma mensagem para a militância do 45, para aqueles que votam realmente no 45, que o Marco Antônio continua
firme e forte na campanha e que o PSDB tem candidatura própria. O doutor Marco Antônio foi uma grata surpresa política para nós. O partido, por unanimidade, delegou a ele a sua pré-candidatura sem qualquer preocupação que se buscasse outros planos. Ele teve a desenvoltura necessária, o doutor Marco Antônio, como pré-candidato, fez aquilo que tem que se fazer, dialogou, está dialogando com a sociedade e continua como pré-candidato. Logicamente que, caso ocorra uma aliança, vai se rever essa pré-candidatura. Mas, no momento, nós trabalhamos e ele próprio continua trabalhando na sua pré-candidatura, que, com certeza, tem tido uma grande receptividade da população de Goianésia. Muito coerente a fala do deputado Hélio Antônio de Souza, político experiente, e o deputado Hélio Antônio de Souza tocou num ponto primordial que acho que os dois lados estão pensando nesse momento, que a princípio foi uma bomba, foi um susto muito grande para a militância, para a população de Goianésia no modo geral, mas principalmente para os militantes do 45 e do 15, né, que é o MDB. Surgiu como uma bomba e nesse momento, se você pegar na rede social 10 comentários, 8 de ambos os lados são contra essa aliança. O doutor Hélio afirma que deverá ouvir o povo, ouvir a população, ouvir a militância, e isso vai pesar muito. E a gente continua trabalhando nos bastidores, correndo atrás da informação. Ouvimos o Pedro Spock, o Pedro Gonçalves. Nós vamos correr atrás agora para ouvir o Renato e principalmente o Manuel de Castro, que é o articulador do grupo do MDB do Renato de Castro. O Renato de Castro é do MDB. O de Castro, o Fião, ele filiou-se no DEM. E isso trouxe um constrangimento e um desgaste enorme para o MDB tradicional. Por exemplo, para o Geovani Machado, que em reuniões jogou na cara daqueles conciliadores, daquelas pessoas que estão tentando apaziguar e trazer o Renato de volta para ser o candidato. Ontem teve reunião entre o Pedro, o Geovani, o Thales Moura, o André Venceslau, o Rodolfo, ex-secretário de Esportes, e o Cário Pacheco. E eles levaram não do Geovani e do Pedro. Ontem pela manhã aconteceu um outro bate-papo, uma outra reunião na residência do Geovani Machado, entre o presidente do MDB e o articulador principal do Renato, que é seu pai, o Fião. Levou um não tamanho do mundo. As coisas para o Renato são certas. Dificilmente ele será o candidato do MDB. Dificilmente. Você não pode bater o martelo, porque a política, hoje, ele não é o candidato. Mas semana que vem, eles podem não assinar esse divórcio, como a gente colocou metaforicamente na manchete. O casamento acabou, está desfeito, mas será que o divórcio vai assinar? Eu não tenho coragem de apostar. Você tem? Ainda no fundo, o sonho do MDB é o Renato de Castro. Será que o Daniel Vilela vai engolir? Porque na política tem uma frase famosa: é a arte de engolir sapo a política. Será que o Daniel vai engolir esse sapo do tamanho do Brasil? Porque na hora que ele mais precisou do Renato, o Renato o traiu. O Daniel Vilela, como o Pedro falou, foi o articulador da candidatura do Renato para prefeito aqui de Goianésia. E na hora que o Daniel precisou do Renato para apoiá-lo como candidato ao governo do estado, ele preferiu seguir o pai e apoiar o Ronaldo Caiado. Não só ele, mas mais 4 grandes prefeitos de Catalão, Adib,
Paulo do Vale e outras lideranças do Estado. Foram 4 a 5 prefeitos que apoiaram. E isso foi uma facada no coração do Daniel muito grande. E a ferida é grande. Mas, em política, tudo tem volta. Eu, Pedro Dias da Silva, J. Silva, acredito que, no fundo, o MDB vai buscar o Renato de volta. E o PSDB vai seguir mais forte ainda, porque deu um desgaste enorme no MDB. A cidade, uns 4 cantos, fala dessa aliança, mas deu uma esfriada de ontem para cá. A militância do 45 também não aceita. O 15, pior ainda. Mas tem grandes líderes políticos conversando e a gente vai aguardar. Eu, a minha opinião, acredito que essa aliança não aconteça, mas eu não sou o dono da verdade e não tenho poder de negociação como o Jales Fontoura, como o Otavinho, como o Hélio Antônio de Souza, como o Giovanni Machado, como o Pedro, como o Múcio, como o Marcos Vinícius. A gente vai procurar ouvir um povo. O Aparecido Costa é um grande articulador, apoia o Renato com o seu partido, o PTB. Então, a gente tem que aguardar. Muita calma nessa hora, porque muita água vai passar por debaixo da ponte.